Se a minha mãe tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta. Porém, se ela tivesse mais de 2 rodas, ela seria um ser humano. Sim, o corpo humano possui rodas, muitas delas. Porém, elas não são tão óbvias assim. Digo, as rodas óbvias seriam aquelas que você consegue bater o olho ali e ver logo de cara. Porém, esse tipo de roda nós não temos. Na verdade, nenhum bicho possui algo assim. O que é estranho? É estranho que a evolução tenha conseguido produzir tantas formas de vida dos mais diferentes tipos absurdos. Seria até difícil alguém sequer imaginar tal coisa. Mas apesar disso, a evolução não conseguiu produzir um único animal com rodas. E se a evolução tivesse conseguido fazer de fato um animal com rodas, seria incrível, porque haveria um animal dotado de uma locomoção extremamente eficiente. Veja um carro, por exemplo. Quando ele está parado e vai começar a se locomover a um certo gasto de energia razoável por distância percorrida. Mas quando ele ganha momentum, a história é outra. Se um carro está em alta velocidade, ele não precisa de tanto gasto de energia para se mover por grandes distâncias. Ele vai meio que só deslizando, sem tanto esforço. E por horas. E isso dá pra gente ver também, né? Porque se você dirige um carro, a gente vê que as marchas mais altas, tipo a 5ª marcha, ela é muito fraca. Experimenta mover o carro parado com a 5ª marcha, ele não vai sair. A primeira marcha é a mais forte que tem, né? Exatamente. Obrigado pelos seus conhecimentos automobilísticos. Esse é o caso dos carros. Agora, por outro lado, se você é um ser humano, manter uma corrida em alta velocidade é algo complicado por muito tempo. Porque correr é um jeito estranho de pular. Para correr, na hora que o seu pé encosta no chão, você precisa projetar o seu corpo para frente, claro, mas também para cima. Isso cria um pulo para frente e para cima. E nesse momento você fica no ar sem encostar no chão. E só depois é que você toca o solo com seu outro pé e aí o ciclo se repete. Então você fica dando esses saltos para cima e para frente. E assim você vai correndo. Enquanto um carro, por exemplo, ele iria simplesmente deslizar. Ia ser muito mais eficiente. Inclusive uma estratégia aí dos corredores profissionais é justamente equilibrar bastante o quanto você vai para cima ou não. Para cima é um desperdício de energia, né? Porque o seu objetivo final é estar na sua frente. Né? É verdade, você nunca vai ganhar a corrida contra a gravidade. Não, e o que é mais estranho de tudo é que a gente tá falando de uma simples roda. Porque, vamos lá, né, rapaziada? A gente não tá exigindo da evolução que ela faça, sei lá, um Transformer que vira uma carreta com freio ABS. É só uma roda. Parece fácil. Parece fácil. Pois é, isso, sinceramente, parece um bagulho que não deveria ser tão difícil assim. Mas existe uma certa dificuldade. Porque para mim, pra pensar, para que animais tivessem rodas de fato, a gente teria que, claro, antes deles surgirem na natureza, ia ser necessário, no mínimo, esperar que existissem ruas que fossem assim, ó, um tapetinho, sabe, assim, sem buraco nenhum. É verdade. Em Fortaleza tá em falta isso. Olha a denúncia. Se a natureza providenciasse uma rua, assim, de graça, espontaneamente, aí, beleza. Haveria onde as rodas rodarem para a locomoção. E aí, de repente, seria possível evoluir essa característica em algum animal, né? Assim, teria alguma utilidade. Porém, a realidade é triste. E a natureza não cria ruas lisinhas assim do nada. Então, um animal com rodas, ele só se daria bem, tipo, um campo aberto, né? E um chão bem lisinho, né? Porque no momento que ele entra numa floresta, ele tá lascado. Pois é, né? A roda é boa se você for andar reto. Mas se for pra subir uma árvore ou uma montanha, ou se tiver simplesmente um buraco, uma pedra, já ficou uma bosta. Mas fora isso, ainda tem um problema que é a física da coisa em si. Porque é muito chato quando a física atrapalha os seus planos. Mas esse é o caso. Imagine, por exemplo, se você tivesse uma roda no seu corpo, né? É o que a gente tá propondo, né? Então imagine que esse recortezinho perfeito aqui é uma roda. Uma roda que vai fazer parte do seu corpo. Isso significa então que você, no seu corpo, teria um disco com um furo no meio. E alguma parte do seu corpo ia atravessar isso e ia deixar um espaço em que não ia estar diretamente conectado. Porque se ele estivesse fisicamente conectado, então existiria um limite em que você poderia girar essa roda. Seria mais como se fosse uma espécie de torção, sabe? Não seria uma roda de um carro. Para ser como uma roda de um carro, não pode haver conexão. Para poder esse negócio girar livremente. Mas acontece que se você tiver uma roda ali
que não está conectada ao seu corpo, há um problema. Porque o seu coração bombeia sangue para toda parte do seu corpo. Isso só é possível porque há uma ramificada rede contínua de vasos sanguíneos. Agora, se essa roda aqui está na verdade desconectada do resto do seu corpo, então não há como seu coração bombear sangue aqui para a roda, porque ela não está de fato conectada com o seu corpo, com a sua rede de vasos sanguíneos. Não tinha pensado nisso. Ou seja, essa roda aqui precisaria ser feita de, sei lá, algum tipo de tecido morto. O que pode ser um problema também. Porque pensa bem, você tá lá com essa roda e ela vai estar o tempo todo em contato, em atrito com o chão, se desgastando e tudo mais. E ela idealmente iria precisar se regenerar, porque senão você ia com o tempo apenas desgastar ela e ficar sem roda no final. Triste. A gente quer ter rodas até o final. Então a roda não poderia ser feita de tecido morto, né? Tipo unhas e cabelo. Ah, Carlos, mas a minha unha, ela se regenera, e aí? Sim, as suas unhas se regeneram porque ela está ainda ligada ao seu corpo. Mas se você, tipo, cortar uma unha e deixar ela lá por uma semana, ela não vai crescer sozinha? Ela não vai se regenerar? Pois é, então essa roda não poderia ser feita de tecido morto. O que nos leva à ideia de uma roda que é feita de tecido vivo. Assim ela ia poder se regenerar. Mas isso deixaria as coisas ainda mais estranhas. Nesse caso, se a sua roda é viva e não está conectada ao resto do seu corpo, então ela precisaria ter uma pequena versão do coração, do pulmão, do trato digestivo, que inclui boca e ânus, e mais uma ruma de outras coisas. Ia precisar de praticamente todos os órgãos importantes. A sua roda, então, seria basicamente um organismo com vida própria. Caso existisse. Mas ela não existe, né? Ainda bem. Seria bem estranho ter uma roda dessas, né? E se você fosse a própria roda? Acho que daria um pouco de tontura, né? Não, e se a roda... Eu acabei de pensar isso. E se a roda se desentender com o resto do corpo e aí ela quiser liberdade? Como é que faz isso? Complicado. Complicado isso daí. Pois é, então no fim das contas, ainda bem que não existem rodas óbvias no seu corpo. Porque as coisas já estavam ficando um pouco estranhas demais. Porém, o tipo de roda que nós de fato temos no nosso corpo, na verdade, não serve nem para locomoção, Rodrigo, sabia disso? Não sabia. Não sabia nem que tinha roda. Pois é, as nossas rodas não servem pra gente ir de um lugar para outro, mas na verdade serve para transformar a energia. Nós vamos ver agora que tipo de rodas não óbvias o corpo humano tem. Bom, nós vimos até agora rodas biológicas em um mundo macroscópico. E elas parecem ser muito complicadas de existirem, como a gente viu até agora. Porém, no mundo microscópico, a história parece ser outra. Essa aqui é uma estrutura molecular, algo muito pequeno e eu diria nada óbvio também. Aqui temos um complexo de proteínas chamado de ATP sintase. E para que diabo serve a ATP sintase, Carlos? Existe uma molécula chamada de ATP, ou adenosina trifosfato. O P é do elemento fósforo na tabela periódica. Isso significa que essa aqui é uma molécula que consiste numa parte dela que é a adenosina e ela está conectada a 3 fosfatos, né? Trifosfato. E essa é simplesmente uma das moléculas mais importantes para a vida como a conhecemos. Pelo simples fato de que se você quebrar ela bem aqui e desconectar um fosfato do resto, o que sobra é uma adenosina difosfato, ADP. O grande diferencial dessa molécula é o seguinte, porque quando você tem o ATP e aí você perde um fosfato para transformar em ADP, adenosina difosfato, é nessa hora que a gente tem uma quantidade bacana de energia sendo liberada. Sem energia não se faz nada. E é por isso que eu acho que o ATP é top demais. Vamos dar aí uma salva de palmas aí pro ATP, então? Bora. Tá, beleza. Mas aí, tipo assim, o ATP, ele meio que tá sustentando ali a vida toda, né? Agora, quem sustenta o ATP? Bom, quem sustenta essa abundância de ATP? Quem é que produz ATP em células? Olha só que loucura. A molécula de ATP é produzida, ela é sintetizada pela ATP sintase. E tá, e como é que a ATP sintase faz essa mágica de criar ATPs? Ela simplesmente pega um ADP e
conecta um fósforo nele. Assim a gente tem essa moléculazinha gostosa. Tá, e para unir essas duas partes e formar um ATP, é preciso fazer uma roda girar. Complexos como esse aqui ficam fixados em membranas nas mitocôndrias de células. Se a gente tiver uma concentração grande o suficiente de prótons do lado certo da membrana, significa que esses prótons naturalmente vão ter uma tendência de passar por aqui para atravessar para o outro lado menos concentrado. E é no momento dessa passagem que esse fluxo de prótons empurram essa parte de baixo do complexo, o que acaba desencadeando movimentações na parte de cima, o que de uma maneira meio complexa acaba unindo um ADP e um fosfato, formando um ATP. É uma máquina da natureza. A natureza é linda, Rodrigo. E aí veja como que esses prótons giram uma parte do complexo de uma forma completamente livre. É como se fosse, digamos, a água girando as pás de um moinho. Então, meus amigos, finalmente aqui temos uma roda biológica, que enfim. E detalhe, o corpo humano tem muitas dessas rodinhas. Ah, o senhor foi sagaz aí, hein, cara? A sagacidade em vídeo na internet. Além da ATP sintase, existe também outro complexo de proteínas que são rodas. A V-ATPase basicamente faz o contrário. Se a ATP sintase usa uma correnteza de prótons para formar um ATP, essa belezinha aqui, aí a V-ATPase faz o contrário. Ela quebra o ATP para formar um ADP. E isso libera energia que é usada para criar uma correnteza de prótons. Então beleza, existem mais outros tipos de rodas no seu corpo, mas para deixar os cálculos mais simples, vamos contar apenas a ATP sintase, que elas são mais numerosas, famosas e bonitosas. E beleza, vamos lá. Um humano adulto normalmente tem dezenas de trilhões de células. Toma já esse número aí. Toma. Cada uma com, em média, alguns milhares de mitocôndrias. E cada uma delas com muitas ATP sintases. E, assim, é difícil saber quantas ATP sintases existem, em média, em cada mitocôndria. Mas se a gente fizer um chute educado de, digamos, umas 1000 por mitocôndria, então nós temos um resultado que é arredondado, mas faz sentido. A gente estaria falando de um número que giraria em torno de quintilhões de ATP sintases. São quintilhões de rodas girando agora no seu corpo. Doideiras. Doideira.